Atos, capítulo 3. Certo dia, às 3 horas da tarde, Pedro e João foram ao templo para uma reunião de oração. No mesmo instante, um homem aleijado de nascença estava sendo carregado para lá. Todos os dias, ele ficava sentado perto da porta do templo, chamada Formosa, para pedir esmolas aos que ali entravam. Quando ele viu que Pedro e João se dirigiam à entrada do templo, pediu uma esmola. Pedro, junto com João, olhou-o bem nos olhos e disse: "Olhe para nós." Ele olhou na esperança de ganhar uns trocados. Pedro continuou: "Não tenho um centavo para dar a você, mas vou dar o que tenho. Em nome de Jesus Cristo de Nazaré, comece a andar." Dito isso, segurou o mendigo pela mão direita e puxou-o. Num segundo, os pés e tornozelos do homem se firmaram. Ele deu um salto e começou a andar. O homem entrou no templo com eles, andando para todo lado, dançando e louvando a Deus. Todos os que estavam ali puderam vê-lo andando e louvando a Deus. Eles esfregavam os olhos, custando acreditar no que viam, pois reconheceram imediatamente o aleijado que pedia esmolas perto da porta do templo. O homem, empolgado, dançava em torno de Pedro e João. Os que estavam presentes cercaram um trio no pórtico de Salomão para conferir de perto o milagre. Quando Pedro percebeu a plateia ali formada, dirigiu a palavra a eles: "Caros israelitas, por que tanto espanto? Porque nos olham como se o homem estivesse andando por causa do nosso poder ou devoção? O Deus de Abraão, Isaque e Jacó, o Deus dos nossos antepassados, glorificou o seu filho Jesus, aquele que Pilatos declarou inocente e vocês rejeitaram. Vocês rejeitaram o santo, o justo e pediram um assassino em seu lugar. Vocês mataram o autor da vida que Deus ressuscitou dos mortos. E nós somos testemunhas disso. A fé no nome de Jesus pôs de pé este homem, cuja condição vocês conheciam bem. Sim, a fé, e nada menos que a fé, deixou este homem curado diante de todos vocês. Agora, amigos, sei que nem vocês, nem seus líderes tinham ideia do que estavam fazendo quando mataram Jesus. Mas Deus, que pela pregação de todos os profetas já havia determinado que o Messias seria morto, sabia exatamente o que vocês iriam fazer e usou isso para cumprir seu plano. Mas é hora de mudar de vida. Voltem para Deus, para que Ele limpe os seus pecados e derrame bênçãos para renová-los e envie o Messias, a saber, Jesus, que Ele preparou para seu povo. Por enquanto, ele precisa permanecer nos céus até que tudo seja restaurado, a fim de pôr em ordem outra vez tudo aquilo que Deus anunciou por meio dos seus santos profetas. Moisés, por exemplo, disse: "Do meio de vocês, Deus levantará um profeta como eu. Ouçam cada palavra que ele disser. Quem se recusar a ouvir esse profeta será eliminado do povo." Todos os profetas, desde Samuel, afirmaram com veemência a mesma coisa, que este tempo chegaria. Esses profetas, somados à aliança que Deus fez com os antepassados de vocês, são sua árvore genealógica. Os termos da aliança que Deus fez com Abraão são estes: pelo seu descendente, todas as famílias da terra serão abençoadas. Mas vocês são os primeiros da fila. Deus ressuscitou seu filho e o enviou para abençoar vocês, um a um, para que se convertam dos seus maus caminhos. Atos, capítulo 4. Enquanto Pedro e João falavam ao povo, os sacerdotes, o chefe da guarda do templo e alguns saduceus se aproximaram, indignados com o fato de aqueles apóstolos pretensiosos estarem instruindo o povo
e afirmando que Jesus havia ressuscitado dos mortos. Os dois foram presos e ficaram no cárcere até o dia seguinte, pois já era tarde da noite. Mas a essa altura, muitos dos que tinham ouvido a mensagem haviam crido. Cerca de 5.000 pessoas. No dia seguinte, foi convocada uma reunião em Jerusalém. Os governantes, líderes religiosos e mestres da lei judaica, o sacerdote principal Anás e os demais, Caifás, João, Alexandre, enfim, todos que tinham alguma influência estavam lá. Eles puseram Pedro e João no meio da sala e os pressionaram. Quem deu autoridade a vocês? O que pretendem com isso? E naquela hora, cheio do Espírito Santo, Pedro respondeu: Governantes e líderes do povo, se fomos trazidos a julgamento hoje por ajudar um homem doente, se estamos sendo investigados por causa desta cura, vou ser bem claro com vocês. Não temos nada a esconder. Foi pelo nome de Jesus Cristo de Nazaré, aquele que vocês mataram numa cruz e que Deus ressuscitou dos mortos. É pelo nome dele que este homem está na presença de vocês, saudável e curado. Jesus é a pedra que os pedreiros rejeitaram, que agora é a principal. A salvação não vem por outro caminho. Nenhum outro nome foi ou será designado para nossa salvação, somente o de Jesus. Eles não conseguiam desviar os olhos de Pedro e João, porque eles se mostravam confiantes e seguros. A fascinação aumentou quando perceberam que os dois eram leigos, isto é, sem formação teológica e com pouca educação formal. Eles reconheceram os antigos companheiros de Jesus, mas com um homem diante deles, de pé e curado, o que poderiam argumentar? Eles os mandaram sair da sala por um instante para que pudessem elaborar uma estratégia. Disseram: O que vamos fazer com esses homens? A esta hora, todos na cidade devem saber do milagre e que eles estão por trás disso. Não há como refutar. Para que isso não vá adiante, temos de ameaçá-los para que eles não mencionem o nome de Jesus a mais ninguém. Eles os chamaram de volta e os advertiram a não mais fazer menção ao nome de Jesus, nem ensinarem seu nome. Mas Pedro e João reagiram. Decidam os senhores se é justo aos olhos de Deus ouvir a ele ou a vocês. Nós não temos dúvida. Não podemos nos calar a respeito do que vimos e ouvimos. Os líderes religiosos fizeram mais ameaças, mas depois os deixaram ir, pois contra eles nada podiam provar que justificasse a prisão. Todo o povo estava louvando a Deus pelo que havia acontecido e sem dúvida iria se revoltar contra essa decisão. Além disso, o homem que havia sido curado tinha mais de 40 anos de idade. Assim que saíram, Pedro e João se reuniram com seus amigos e contaram o que os principais sacerdotes e líderes religiosos tinham dito. Ouvindo o relato, eles ergueram a voz numa bela e harmoniosa oração. Deus forte, que fizeste os céus, a terra e o mar e tudo o que há neles. Pelo Espírito Santo falaste pela boca do teu servo e nosso pai Davi. Nações, por que tanto tumulto? Povos, por que tantos planos? Os líderes da terra brigam por posições. Poderosos se encontram em reuniões de cúpula. Os que negam Deus e se rebelam contra o Messias. Pois de fato, eles se reuniram. Herodes e Pôncio Pilatos com nações e povos, e até mesmo Israel, nesta cidade, para planejar contra seu santo filho Jesus, aquele a quem fizeste Messias, para levar adiante os planos que elaboraste há muito tempo. Agora eles atacam de novo. Cuida destas ameaças e dá aos teus servos confiança e coragem para pregar tua mensagem. Estenda a mão para realizar curas, milagres e maravilhas em nome do teu santo servo Jesus. Enquanto eles oravam, o lugar em que estavam reunidos tremeu. Eles foram cheios do Espírito Santo e continuaram a proclamar a palavra de Deus com coragem e confiança.
Toda a comunidade de cristãos estava unida. Um só coração. Uma única mente. Eles não alegavam direito de propriedade nem do que era deles. Ninguém dizia, isto é meu e de ninguém mais. Eles compartilhavam tudo. Os apóstolos davam um testemunho poderoso da ressurreição do Senhor Jesus e a graça repousava sobre todos eles. Além disso, ninguém do grupo passava necessidade. Os que possuíam campos ou casas vendiam essas propriedades e entregavam o dinheiro da venda aos apóstolos como oferta. Os apóstolos, por sua vez, distribuíam esses recursos de acordo com a necessidade de cada um. José, que os apóstolos chamavam de Barnabé, que significa filho da consolação, levita, nascido em Chipre, vendeu uma propriedade que possuía, trouxe o dinheiro e o entregou como oferta aos apóstolos.